problema é que a gente tá perdendo tempo, cara. Tá. O mundo tá entrando numa nova revolução, tanto geopolítica quanto tecnológica. Daqui a pouco a gente vai ter fábricas totalmente automatizadas por robôs e inteligência artificial. O Brasil sequer começou a engatinhar nessas indústrias. E o que vai acontecer daqui 20 anos, quando a gente fica focando nessas outras coisas, que são importantes, eu não discordo de você, mas o que acontece com o Brasil, com a nossa posição no mundo, quando a gente não produz nada refinado, nada, a gente não refina gasolina, a gente não tem indústria de robótica, a gente não tem indústria de inteligência artificial. Nossa, a gente vai trabalhar para os chineses, não, mas quando você começa... Vamos lá. Eu concordo contigo que a gente está, na verdade, corrigindo um problema do passado. A gente não está acelerando para frente. A gente está lá atrás. A gente não está construindo um país de verdade. Não, a gente é retardatário, está conseguindo diminuir a distância para os países que estão na frente. Você tem toda a razão nesse ponto. Mas o meu ponto é que, quando você começa a falar, peraí, eu tenho uma indústria um pouco mais eficiente porque o custo do Brasil diminuiu. Aí você começa a produzir, talvez não a robótica especializada que você está falando, mas eu começo a produzir o semicondutor aqui. Eu começo a produzir a pecinha aqui. Aí eu começo a produzir isso. Por quê? Porque está começando a ser mais barato. Daqui a pouco, a empresa que vai falar, peraí, eu tenho mercado consumidor no Brasil também. Não vai ser, a gente não vai ter uma Samsung aqui. A gente não vai ter uma Apple aqui. A gente não vai ter uma empresa... Desse nível brasileira? Brasileira. Isso é triste, né? Não, se a gente não evoluir como você está sugerindo. Tá, entendi. Mas a gente vai ter talvez a fábrica desses aqui no Brasil para atender o mercado consumidor brasileiro. Claro, e a gente se mantém como colônia, né? É isso. Entendeu? Mas Pelo menos vamos ser uma boa colônia. Não, né? mas o meu ponto é que é melhor do que hoje. Que hoje a gente não tá... Já está um pouquinho melhor, mas ainda está distante de ser o ideal, porque a gente está importando esse produto. Sim, sim. Entendeu? A gente está trazendo lá de fora. A gente começa a ter competitividade para produzir aqui. Claro, é o primeiro passo. É o primeiro passo, é isso. Importante. Mas aí quando você começa a produzir aqui, você começa a ter ganho de escala para começar, inclusive, a ter inteligência aqui. Que foi o que aconteceu na China. Eles começaram a produzir as coisas básicas lá, a China cresceu. Por aí, exatamente. E aí ela começou, agora tá indo pra Lua, fazendo reator de fusão, uma parada muito louca. E aí você começa a pensar, peraí, se eu tenho um engenheiro, se eu tenho uma fábrica aqui de robótica, tudo bem, é só montagem, só a fabricação, não tenho inteligência aqui, não tenho pesquisa aqui, não tem o quê, mas peraí, eu começo a precisar de engenheiro. Uhum. Aí eu vou lá e monto uma universidade para formar esse engenheiro. Para formar esse engenheiro. Peraí, aí como eu começo a montar uma faculdade e fazer isso, metade vai trabalhar na fábrica, a outra metade vai criar uma startup e vai montar a própria empresa. E aí vai pegar as coisas lá de fora, fazer engenharia reversa, aprender a produzir aqui no Brasil. E vai criar o próprio robô brasileiro. Então, assim, dá para chegar lá mesmo com essa merda desse sistema tributário. Mas o caminho é muito mais difícil. Não, sem mudar o tributário a gente não vai. Não vai acontecer, não vai virar. É matemática. Como é que a gente vai produzir um produto mais barato para competir no mercado internacional se a gente coloca vários barreiras artificiais no preço por causa do Estado? A gente está com uma vantagem hoje, que é a taxa de câmbio, né? Tem essa vantagem, mas aí a gente tem 13% de juros, né? Que já corta qualquer vantagem possível. O jogo é muito mais complexo, né? A gente é colônia, cara. Os Estados Unidos manda aqui, a verdade é essa, e eles não têm nenhum interesse em ver esse Brasil-China, esse Brasil que vai pra Lua. Eles querem o Brasil exatamente isso, o Brasil que vai operar as fábricas deles para as grandes empresas deles. E tem uma coisa que você falou no início e que eu acho que talvez seja até o verdadeiro interesse, mais do que mercado consumidor e tudo mais, é Amazônia e água, que estão conectadas, mas que são dois temas que eu acho que tem o Brasil um pouco como reserva de minério e água. Quando acabar os nossos, nós vai falar pro Brasil, agora bichão chegou tua vez. Vocês não exploraram, né? Porque a gente fez questão de passar várias leis internacionais limitando a sua capacidade de explorar o seu próprio território. Né? Inclusive o Lula entregou de mão beijada, que o Lula trabalha com esses caras. E você falou, poderio bélico, né? Cara, na hora que o bicho apertar, que vieram The Last of Us da vida, né, alguma coisa assim, o cara vai falar, peraí, o Brasil tem água, tem Amazônia, tem energia,
Tem tudo isso? Não tem exército. Não tem bomba Não tem atômica. bomba atômica, não tem nada. Cara, amigão, não acho que é... Talvez a gente nem veja isso, tá? Acontecer. Precisava acontecer o Last of Us, né? Apocalipse. Mas tô dizendo que pode acontecer um negócio desse. E talvez não The Last of Us no nível do The Last of Us, mas alguma coisa um pouco mais branda, né? Uma guerra mundial, né? Isso a gente tá bem próximo, inclusive. E até nisso você vê, né? A gente tem uma guerra limitada, geográfica, né? Pontual. Uma proxy war, né? E que impactou o mercado de combustível, de energia, assustadoramente. Mudou o mundo. O mundo tá começando a funcionar diferente por causa dessa guerra. Então imagina se fosse um negócio maior, né? Então, você tem razão, assim. Ou imagina se isso começa a mudar... Cara, lá nos Estados Unidos, eu falei da Califórnia lá, do problema com droga, mas um problema que tá gravíssimo lá é a inflação, mas principalmente sabe de quê? De ovo. Eu fiquei sabendo disso aí. Cara, o ovo tá caríssimo, tem lugar que não tem ovo. Alguns restaurantes estavam escrito, olha, a gente tá sem ovo. Alguns estavam escrito, a gente tá cobrando, além do preço do cardápio, $1 a mais pelo ovo, porque tá bizarro. Imagina se ovo é super importante, mas não é água. Sim, né? Dá pra viver sem ovo. Dá pra viver sem ovo. Mas você imagina se começa um negócio desse numa escala mais contínua, ou até mesmo o ovo, ou leite, a água, os caras, cara, a gente não consegue viver assim mais, não. Acabou o lítio na África lá, que os caras estão tirando pra caralho pra fazer bateria. Você acha que eles não vão buscar lítio no Brasil? Espero que eles descubram uma forma de extrair lá de outro planeta, da Lua. Eles estão, pior que eles estão. Eles estão fazendo... Tentando pegar asteroides e colocar na órbita da Terra pra minerar. Os caras são malucos, vão acabar enfiando o asteroide na nossa fuça.